A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando você e sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, ela se encontra em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu convido você para deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra de Deus hoje diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando fores tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A palavra do Senhor aqui nos fala que o Senhor estava para levar Elias, né? E mandou que Elias ungisse Eliseu para ficar no seu lugar. E chegou um momento em que estava chegando a hora de Elias subir, né? Elias não passou pela morte, ele foi levado, né? O Senhor o levou. E aqui algumas pessoas avisaram, Eliseu, tu tá sabendo que o teu Senhor vai ser tomado de ti? E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele ficou num pé de Elias, né? Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Porque ele não queria perder a oportunidade de ver o seu Senhor sair da sua presença, né? Ele queria ver quando Elias subisse, ou até mesmo quando Elias partisse, que talvez ele não sabia que Elias iria ser levado no redemoinho, né? E a palavra do Senhor aqui fala que antes que isso acontecesse, antes que ele fosse levado ao céu, ele pediu que Elias pedisse o que quiser, que Eliseu pedisse o que ele quisesse. E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele pediu assim: peço-te que me toque por herança, né? Porção dobrada do teu espírito, né? Ele pediu que ele tivesse, o pedido que ele estava fazendo era que ele tivesse porção dobrada do espírito que havia habitado em Elias, né? E Elias disse: dura coisa tu pediste, né? Todavia, se tu me vires quando eu sair de perto de ti, quando eu for levado de ti, né? Isso acontecerá. Porém, se tu não vê, não acontecerá. E aí foi que ele não desgrudou mesmo de Elias, né? E meu querido, minha querida, muito mais que isso, tem uma promessa para mim e para você. A promessa é de que se nós ouvir a palavra de Deus, aceitar em nosso coração a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus, confessar Ele com a nossa boca e viver a palavra dele, tem uma promessa também que Jesus virá nos buscar. E nós precisamos estar esperando esse dia chegar. E como que eu vou estar esperando esse dia chegar? Eu posso estar viva ou posso estar morta, ou posso já ter partido. Mas se eu estiver viva, eu estiver na presença de Deus todo dia, buscando ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. E se eu estiver morta, tiver partido dessa vida na presença de Deus, sem me desviar do caminho do Senhor. E Jesus está para voltar. Eu não tenho dúvida que isso vai demorar tanto, porque a cada dia que passa, a gente vê os sinais do fim dos tempos se cumprindo. E o arrebatamento será no meio, né? Então eu creio que já está muito perto dele vir buscar o seu povo. O amor de muito tem se esfriado, né?
Hoje em dia, com acesso à internet, a gente sabe que em muitos locais que era praticamente impossível, hoje em dia já não é mais, né? Era praticamente impossível se ouvir a palavra de Deus, não é mais com acesso à internet. Tem muitas pessoas que aqui na plataforma ainda pregam o evangelho do reino de Deus, como também tem outras que pregam heresias, né? Tem outras que pregam só coisas para esta vida. Mas o evangelho de Jesus que vai levar o homem e a mulher ao céu é o evangelho do reino de Deus. Não é o que fala apenas de coisas desta terra, né? E aqui a gente vê que a palavra do Senhor, ele diz, ó, estando eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Aqui, na mesma hora que eles terminaram de conversar esse assunto, apareceu um carro, cavalos com carro de fogo, e separou Eliseu de Elias, e levou Elias, né, para a glória. E a palavra do Senhor diz que as vestes de Elias, elas caíram, e Eliseu pegou, e ele rasgou em duas partes. Para quê? Nós vamos ver agora nesse versículo, né? Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltou-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, para um e outro lado, e Eliseu passou. Então aqui a capa, né? Ele feriu as águas e o rio Jordão estava cheio, transbordando, né? E ali ele conseguiu atravessar, né? Ele fez como Moisés fez com o povo de Israel, né? Como Deus fez com o povo de Israel. Que abriu, ele tocou nas águas, né? O Senhor fez o milagre, as águas se abriram, o povo passou, e aqui também aconteceu com Eliseu, né? Então, meu querido e minha querida, não que uma capa tenha esse poder, mas a obediência à palavra de Deus, ela tem muito poder. E aqui ele obedeceu Elias, né? Que era o seu mestre, que era um profeta de Deus, né? Tanto que eles costumavam chamar de meu pai, né? E aqui, como ele obedeceu, como ele não largou Elias, ele obteve a porção dobrada do Espírito de Deus na vida dele, né? O mesmo Espírito de Deus que habitou em Elias passou a habitar em Eliseu, só que com porção dobrada, né? E hoje, meu querido e minha querida, nós também, a palavra de Deus diz que se nós crer em Jesus, nós faremos as coisas que ele fez e outras maiores. Mas nós precisamos crer e obedecer à palavra de Deus. E a maior recompensa é saber que no dia da nossa partida, no dia do arrebatamento, nós vamos receber uma coroa de ouro, que está preparado para tantos quantos obedecer à palavra de Deus e perseverar até o fim. Não desistir do caminho, mas perseverar, assim como Eliseu perseverou em seguir Elias, e ele obteve aquilo que ele pediu. E assim será na minha e na sua vida, se nós prosseguir no caminho do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração.